Já gravando aqui a nossa aula. Então, olha só. Hoje, gente, nós vamos falar sobre planejamento orçamentário. Na nossa aula passada, né, vocês lembram que a gente falou sobre o planejamento de longo prazo, não foi? Estão lembrados? Isso. Isso, aí nós Planejamento falamos de do longo prazo. planejamento de longo prazo, né? Falamos dessa importância de definir objetivos, de definir metas, de fazer toda aquela análise, né, ambiental do ambiente interno, ambiente externo, de traçar estratégia, né? E para a gente ir fazendo a revisão dos resultados e fazendo a revisão para saber se a estratégia tá funcionando bem e não está, né? Ou se ela não está, e fazendo sempre as adequações que precisa ser feita ao longo da execução mesmo desse planejamento de longo prazo, tá? Então, olha só, hoje nós vamos falar do planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário, a gente pode dizer assim, né, que ele é como se fosse a prática do planejamento a longo prazo, tá? Então, vamos supor, assim, planejamento de longo prazo é a teoria, e agora a gente vai pegar esse planejamento de longo prazo que a gente falou, e nós vamos colocar ele na prática, que é onde vai entrar aí esse planejamento orçamentário, beleza? Então, olha só, o que que é esse planejamento orçamentário e o que que, na verdade, esse planejamento ele representa, né, dentro da organização? Nós falamos que dentro do planejamento lá de longo prazo, né, a gente vai traçar os objetivos, as metas, né, e traçar a estratégia. Dentro agora, depois que a gente faz esse planejamento, a gente entra na etapa do orçamento, que é onde no orçamento a gente vai fazer, nós vamos elaborar e nós vamos trabalhar com previsões, né, financeiras e não financeiras, para a gente poder executar aquele planejamento que a gente fez lá de longo prazo, tá? Então, olha só, esse orçamento ele vai representar em termos financeiros, né? O que a empresa ela vai precisar de dinheiro para poder executar aqueles objetivos e aquelas estratégias que ela colocou. E aí, como que a gente faz esse orçamento? Esse orçamento, vocês acham que como que ele é feito? Ele tem que ser feito anualmente? Ele tem que ser feito semestralmente? Na vida pessoal de vocês aí, vocês executam o orçamento de vocês? Vocês têm um planejamento orçamentário? Eu faço. Eu Quem também mais faço. faz? Boa noite, prof. Boa noite. Então, assim, isso, pessoal, esse planejamento orçamentário, ele é essencial para a gente, para o crescimento da organização e para o nosso crescimento também, porque nós já estamos vindo aí falando de todos esses conceitos, né, de todos esses pilares da controladoria, e a gente vê que tudo aquilo que está relacionado à controladoria, relacionado ao planejamento, a gente aplica ele, né? Aplica todos esses conceitos no ambiente organizacional, mas todos eles são completamente passivos da gente aplicar isso na nossa vida pessoal, né? Então, a gente percebe aí que quando a gente consegue executar esse planejamento, um planejamento de longo prazo, como a gente falou, e agora já adentrando nesse planejamento orçamentário, ou seja, quando a gente para poder pensar, olha, eu tenho um plano, o que eu preciso para poder chegar, cumprir esse objetivo que é o meu plano?
Eu vou precisar de recurso, eu preciso de dinheiro para poder executar esse meu planejamento? Se eu preciso de dinheiro, quanto que eu vou precisar de dinheiro? Ah, eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso de ter mão de obra, então eu vou precisar me capacitar. Ou eu não preciso disso, a única coisa que eu preciso é de uma conexão, ou seja, de uma porta aberta para eu me conectar com algum ou com alguma outra pessoa, uma indicação para que eu possa colocar esse meu plano em ação, né? Então, dentro agora do orçamento, a gente vai começar a perceber isso. O que que eu preciso, né? Como é que eu vou executar aquele planejamento de longo prazo que a gente fez, tá? Normalmente, nós vamos aprender aqui que esse orçamento, né, ele é feito normalmente anualmente. A gente traça uma expectativa de como ele vai, como que vai se comportar um ano esse meu planejamento. Primeiro ano, o que que eu vou fazer, qual recurso que eu vou precisar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que às vezes, trabalhar com orçamento anual, ele não é tão indicado, e a gente vai precisar, algumas vezes, fazer um planejamento trimestral ou quadrimestral, e a gente vai falar, vai ao longo aqui, né, dessa nossa conversa, a gente vai entender o porquê que a gente vai precisar fazer isso, tá? Então, mas de qualquer forma, o nosso, sim, nosso pontapé inicial tem que ser esse orçamento anual. Dentro desse orçamento anual, gente, a gente vai determinar, né, quais serão as ações, gente. Aí, quando eu falo ação, é ação mesmo. O que que eu vou fazer, né, para eu correr atrás daquele meu planejamento que eu executei, que eu elaborei, que é o nosso planejamento de longo prazo. Então, são quais ações elas vão precisar ser efetivadas, elas vão precisar acontecer, né, para a gente conseguir aquele objetivo que nós determinamos lá no planejamento de longo prazo, tá? Então, o que que acontece? Dentro desse contexto de planejamento orçamentário, a gente vai perceber que para ele funcionar bem dentro de uma organização, a gente vai precisar que a organização ela esteja bem estruturada. Quando eu falo bem estruturada, não é uma empresa que é, por exemplo, sólida, solvente, nada disso não. Ela tem que ter uma boa estrutura hierárquica, tá? Ela bem determinada. Por quê? Nós vamos ver aqui como que vai funcionar. A gente precisa do orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de capital. Então, cada uma parte desses orçamentos, eles vão serem responsáveis por um departamento. Aliás, um departamento vai ser responsável por cada um desses tipos de orçamento. Então, se uma empresa que ela não tem uma hierarquia, ela não tem uma estrutura organizacional bem determinada, vai ficar complicado dela conseguir. Gente, desculpa, meu telefone tocou aqui. Vai ficar complicado dela conseguir colocar esse planejamento orçamentário na prática, tá? Então aí a gente vai ver que a empresa ela tem que estar bem dividida em unidades e em departamentos lá dentro da organização, tá? Agora, por que que a gente precisa de fazer um planejamento orçamentário? O que que vocês acham? Por que que o planejamento orçamentário ele é importante dentro de uma empresa ou na vida de uma pessoa? O que que vocês acham? Alcançar as metas, professor, objetivos. Então, tá, beleza. Isso Para não ser aí, pego de surpresa, né? pra Vai não ser planejar as receitas, tudo direitinho. isso. Que mais, gente? O que que vocês acham mais? Olha, a gente já falou aí para a gente não ser pego de surpresa, para a gente alcançar o objetivo e para a gente, que mais? Quem que falou aí? Para a gente conhecer quais são as receitas, né? Que mais? É só para isso que serve o planejamento orçamentário? Não, para entender também a situação, por exemplo, econômica, patrimonial da empresa, para adotar
alguma melhoria, sei lá, uma implantação de expansão. Isso. O que mais, gente? Tem mais coisas aí que a gente, assim, que o planejamento orçamentário, assim, é essencial para que isso aconteça. Na verdade, então, tipo, o objetivo é, como que eu vou falar? Vai planejar, né, e monitorar os resultados financeiros da empresa, eu acho, assim. Para Isso, poder Vai exatamente. planejar as receitas, custos, despesas, Isso, investimento. isso. Que mais, gente? para poder se organizar, até mesmo para fazer um plano de ação, né, para a empresa. Isso, exatamente, né? Quando a gente fala de planejamento, gente, a gente vai falar aqui dentro desse planejamento orçamentário, se não tiver organização, ele não vai funcionar, tá? Mas, por exemplo, por que que a gente precisa fazer um planejamento orçamentário, né? Que aí tá até o título aí, a natureza do planejamento. Então, olha só, nós acabamos de falar que a gente faz o Que planejamento de título, longo professor? prazo. Ah, vocês não estão vendo, não, aqui? Vocês estão vendo minha tela? Não, Só você. Hã? não, Só tá vendo somente a senhora. você. Ah, mentira, gente. Sério? Sim. Por isso que a Ai, gente vocês tá não me demorando falaram meia hora até para responder agora? hoje, ué. Ah, não acredito. Que não tá dando para ler para responder. Então a gente tem que pensar. Ah, que ótimo isso aí também, é muito bom. E para mim, eu jurava que vocês estavam vendo, ó, O meu desculpa mesmo. planejamento ele é bem flexível, ele não é estático. Ah, peraí, aqui que eu vou compartilhar aqui então com vocês, porque para mim eu já tinha iniciado o compartilhamento, porque no início eu tinha perguntado, gente, vocês já estão vendo a minha tela? Aí eu falei assim, né? Não sei o pessoal que estava aí, falou, olha, vocês já estão vendo? Então, gente. Agora sim, Agora agora sim. sim. Ah, então tá bom. Natureza Então, do planejamento orçamentário. isso. Aí eu tinha perguntado, né? Então aí por isso que eu achei que vocês já estavam vendo. Tá vendo? Imagina se eu estivesse aqui fazendo careta, hein? Achando que vocês não estavam me vendo, tá aí, ó, me vendo. Então, olha só. A gente falando sobre essa questão, né, da natureza do orçamento em si, o que que acontece? O orçamento, qual que é o propósito dele? O propósito, né, além de colocar aqueles objetivos e a meta ali, que os objetivos que a gente traçou em ação, o planejamento, de uma forma geral, né, ele vai fazer com que a organização, ela se conheça. Dentro desse planejamento, o que que vai acontecer? Vamos colocar assim, olha, no nosso planejamento de longo prazo, a gente estabeleceu lá que nós vamos precisar aumentar as nossas vendas, as vendas do produto lá da empresa. Então, o que que a gente vai fazer? Até o exemplo que está aí na tela. Vamos chamar o pessoal lá, departamento de marketing, né? Nós vamos trabalhar na divulgação do produto para poder alavancar as vendas num período curto de tempo, porque a gente precisa aumentar completamente ali aquela venda, tá? Então, o que que ele vai fazer? Para aumentar a venda, às vezes, então, ele vai precisar aumentar a produção, ele vai ter que aumentar ou o quadro de funcionários, ou aumentar, né, a questão de horas extras, comprar insumo, né, matéria-prima e assim por diante, ou seja, né, aquela cadeia ali da formação de preço, aquilo vai aumentar. Então, quando a gente vai fazer um planejamento orçamentário, a gente vai ter que fazer o quê? Olha, se eu quero aumentar as minhas vendas em X%, eu vou ter que agora, dentro do planejamento orçamentário, quantificar isso. Olha, se eu quero aumentar a minha produção de 1.000 para 1.500, eu vou aumentar quantos produtos na minha produção? 500. Eu gasto quanto para poder produzir cada unidade? Aí eu gasto X de matéria-prima, X de mão de obra, X daquilo, e eu vou precisar gastar X com despesa, por exemplo, comercial, com marketing. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com cada um desses custos que a gente tem, por isso que a contabilidade de custos ela é tão importante para a controladoria e para o planejamento orçamentário, né? Então, nós vamos pegar isso e nós vamos começar a fazer as projeções de acordo com os objetivos traçados lá no nosso objetivo de longo prazo e até mesmo no planejamento estratégico que a gente vai falar na próxima aula.
Então, o que que acontece? Aí a gente vai conhecer a nossa capacidade produtiva. Quando a gente pega esse planejamento orçamentário, a gente vai começando a colocar ele em prática, a gente vai executando. Então, assim, da mesma forma, gente, que a gente pode aumentar essa capacidade produtiva, porque a gente colocou lá naquele planejamento, e o planejamento o planejamento orçamentário, nós vamos pegar aquilo que foi determinado e colocar em prática, a gente vai conhecer na realidade se aquele plano realmente, aquele objetivo, se a gente dimensionou ele de maneira correta. Por quê? Pode ser que, se eu produzir, aumentar muito a minha capacidade produtiva, pode ser que eu não consiga repassar todos aqueles custos, o meu preço fica alto, e aí o preço fica alto, aquele meu produto fica lá em estoque, e eu tenho que gastar com gasto com estocagem, porque produto parado é despesa ali, é dinheiro parado. Então, como a gente, dentro do planejamento de longo prazo, a gente não tem a certeza de que aquele objetivo, aquela estratégia foi a melhor. A gente só vai saber se foi a melhor quando a gente começar a colocar no plano orçamentário. Por quê? A partir daí, eu vou começar a executar e fazer os ajustes que a gente precisa fazer, que são as revisões do orçamento. Porque eu posso ter feito uma previsão para mais ou uma previsão para menos. Porque se eu fiz a previsão para mais, eu não tenho mercado ou eu preciso talvez desenvolver uma estratégia de marketing mais forte para que eu consiga alcançar aquele aumento de venda. Ou se eu vender tudo e a minha demanda está muito grande, pode ser que dentro daquele meu planejamento de longo prazo eu fui tímida, né, dentro daquelas minhas metas, e a minha capacidade de produção e de venda é maior do que aquilo que eu estava esperando, né? Então, essa função do planejamento orçamentário é coordenar, né, cada uma dessas atividades dentro ali da organização, para que esses objetivos, né, traçados lá pela empresa, eles se cumpram, né, e de uma maneira bem gerenciada e bem efetiva, tá? Então, assim, ele vai trabalhar na prática para que os objetivos eles se concretizem. Então, por exemplo, né, voltando aí no nosso exemplo, se eu estimei para mais, né, eu tenho que pegar essa informação, voltar com ele lá para a alta administração, reportar isso para, se for preciso, a gente rever o plano e a gente ir adequando de acordo com aquela realidade e aquela capacidade ali da empresa, mas e sempre objetivando aquele objetivo final. Tá? E sempre, gente, objetivando ali também o aumento da lucratividade da empresa, tá? Então, a gente vai, dentro também do planejamento orçamentário, cada uma das áreas, cada um dos departamentos, eles precisam trabalhar, estar em harmonia, e a gente vocês vão ver depois na prática, né, também, quando vocês estiverem fazendo Controladoria 2, como que é importante a gente fazer cada um desse planejamento, e cada um desse planejamento, ele vai literalmente afetar todas as outras previsões que a gente vai fazer. Previsão de balanço, previsão de DRE, de fluxo de caixa, tá? Tudo isso a gente vai fazer projeções, e a gente vai aprender a fazer isso também na prática, tá? Dúvida até aqui? Por que a gente precisa fazer esse planejamento orçamentário? Tranquilo. Beleza. Então, ou seja, né, eu não posso simplesmente pegar um planejamento e idealizar, né, se eu não tenho condição de executar aquele plano, tá? Então, no planejamento orçamentário é a parte da execução. Gente, agora uma questão. Quando a gente fala de planejamento, tá? Todo e qualquer planejamento, mas especialmente o nosso planejamento orçamentário, ele precisa ser flexível, tá? Por que a gente precisa de flexibilidade? O que vocês acham aí? Né? Qual é a necessidade de flexibilidade no orçamento?
ou no planejamento de uma forma geral? Justamente para adaptar, né, esses problemas que acontecem eventuais, né? Os problemas eventuais. Tem que ter uma flexibilidade para adaptar. Como agora veio a pandemia, quem não tinha planejamento orçamentário bom, piorou tudo. Pois é, isso aí as empresas, então, né, estão sofrendo bastante com isso, né? E é exatamente isso, gente, porque um planejamento, né, ou um orçamento, ele não pode ser rígido, tá? Rígido, gente, é aquela coisa que ela não se curva, né? Que não tem maleabilidade, né? Eu gosto de uma frase que uma vez a minha terapeuta falou comigo, né? Que assim, isso é uma característica até nossa, contador, né? E principalmente quem gosta muito de controladoria, tá, Bianca? Talvez você pode ser que você pareça comigo nisso aí, eu já melhorei, graças a Deus, gente. Mas, seguinte, a nossa profissão, por si Vamos só, ver o que você vai é. falar, o que é, né, professora? Pois é. O que que acontece? É coisa boa ou coisa ruim? Não, depende do olhar, né? Igual Depende assim, do ponto para de mim, vista. quando eu ouvi isso, né, da minha terapeuta, eu falei assim, nossa, acabou comigo. Mas hoje eu dou graças a Deus por ter ouvido aquilo e então se tornou uma coisa muito boa, né? Porque a gente vai Agora pode melhorando. falar. A gente vai melhorando como pessoa, como profissional, como tudo. Então, o que que acontece? A nossa disciplina, ela chama controladoria. Então, controladoria, gente, o tempo inteiro a gente vai falar de quê? De controle, né? A gente quer controlar aquelas coisas todas. E às vezes, quando a gente trabalha tão focado no controle, a gente tem a tendência, tá? Prestem atenção, não estou falando que tem que ser, não, mas a nossa tendência é de ser rígido demais com as coisas, porque você tem que controlar, você tem que estar ali no controle, não pode fazer isso e aquilo. A nossa tendência foi, não, se eu fiz o planejamento, aquilo ali tem que ser, eu tenho que conseguir, né? Então a gente tem toda aquela rigidez. E tudo, gente, que é rígido demais, ele quebra, é igual vara. Vara, a gente tá ali, né, um pedaço ali de madeira, e você pega ele, balança, ele não tem maleabilidade praticamente nenhuma, né? Algumas varas têm um pouco mais, outras têm um pouco menos. Mas o comum é, se você pega uma vara que ela é muito rígida e você tensiona ela, o que que acontece? Quebra. Ela quebra. Né? Ela vai literalmente quebrar. Então, sempre quando a gente é muito rígido, seja num orçamento, seja num planejamento, seja com as nossas ações, os nossos relacionamentos com a vida em si, a tendência é que isso se quebre. E às vezes a gente quebra algumas coisas que, por mais que você tente colar ali, você não consegue fazer com que tudo volte a ser como era antes. Então, a gente tem que ter flexibilidade. A gente tem que ter flexibilidade no orçamento, nas relações, no controle, tá? Então, para a vida, né? A gente tem que ser um pouco mais flexível. Então, dentro do orçamento, gente, na controladoria, ele também não é diferente. Quando a gente faz um planejamento e a gente está trabalhando com o orçamento, que é a execução dele mesmo, a gente vai precisar fazer ajuste, né? Como a gente já falou agora, dando o exemplo lá da questão do marketing. Olha, eu dimensionei para mais, dimensionei para menos, eu preciso ajustar isso aqui. Então, se esse planejamento, se ele não tiver flexibilidade, se ele for muito rígido, você simplesmente está ali, você não tem condição de alterar, e eu gosto muito dessa metáfora, que é como se você pega todo o plano na empresa ali, se ele não tiver flexibilidade, você coloca ele ali numa camisa de força. Ele está tão preso, tão amarrado que, né? Você tá ali, você não consegue mexer, não fazer nada, né? Então, a gente não tem condição de tomar decisão, a gente não tem condição de fazer ajustes. Então, todo e qualquer planejamento, seja planejamento de longo prazo, seja planejamento orçamentário e até mesmo estratégico, que a gente vai ver, ele necessita de
flexibilidade. Por quê? A gente tem que saber o momento, às vezes, de dar um passo para diante, dar um outro passo para trás, ou ajeitar, né, ajustar as ações para que o objetivo final ali daquela organização ele seja atingido. Tá? Então, assim, se a gente precisar fazer qualquer mudança, né, na condição do negócio, ou porque uma variável externa ou interna, né, mudou ali totalmente o seu plano, a gente tem que ter a flexibilidade para a gente se readaptar. Tá? Então, a gente precisa se readaptar, a gente precisa também se reinventar. E essa questão da flexibilidade também, o que ela vai fazer? Ela vai nos ajudar, né, a determinar e a criar planos também contingenciais, né? Alguém deu o exemplo aí da pandemia, né? A gente não era muito comum das organizações, eu falo assim de uma forma geral, as maiores, né? Normalmente elas têm um plano de contingência, ela tem algumas provisões que são para contingência mesmo dentro da organização, mas as pequenas, elas não têm essa visão que elas precisam de ter esse plano, o plano para contingência, né? E essa flexibilidade, né, dentro do orçamento e do planejamento, ele vai nos proporcionar ter essa visão, né? Ter essa flexibilidade para poder traçar um plano de contingência para a gente poder se adequar às mudanças que precisarem serem feitas, né? Ou para as questões que surgirem e que não estavam previstas no planejamento original. Beleza? Então, aí, ó, levem para vocês para a vida, né? Essa metáfora aí da vara, né? Tudo que é rígido demais, ele quebra, né? Então, a gente tem que ter flexibilidade. Agora, gente, uma outra questão que a gente traz para dentro dessa flexibilização aí do orçamento é a questão da quantidade de orçamentos que a gente tem que a gente faz no ano. Como eu tinha dito anteriormente, esse planejamento, o planejamento orçamentário, ele normalmente ele é feito para o período de um ano, ou seja, estou lá em janeiro e eu já vou fazer toda a minha projeção de como é a minha expectativa para o ano agora corrente, tá? Então, o que vai acontecer? Como a gente está falando aqui de flexibilidade, a gente precisa colocar essa flexibilidade em prática. E como que a gente vai fazer isso? A gente faz através da implantação de orçamentos provisórios. O que seria esse orçamento provisório? O orçamento, gente, ele é único, que é aquele orçamento anual, tá? Que eu faço vislumbrando um resultado lá no final do exercício. Então, olha só, no início de janeiro, eu pego a minha equipe, né, de contador, de cada um dos departamentos, o pessoal da controladoria, né, o pessoal da auto-administração, e a gente vai trabalhar em cima das metas orçamentárias para aquele ano. Então, a gente vai fazer previsão de receita, previsão de vendas, previsão de custos e tudo, para quê? Para que a gente consiga projetar as nossas demonstrações contábeis lá do final do período. Então, eu vou fazer a projeção de quanto que vai ser o meu lucro do período, como que vai ser o meu caixa, vai aumentar, se vai diminuir, se eu vou aumentar capital, se eu vou fazer algum tipo de investimento, ou seja, a gente vai trabalhar durante o ano todo visando aquele objetivo lá no final do ano, tá? Mas como a gente está falando de flexibilidade, e também de controle e de revisão, o que a gente precisa implantar que vai proporcionar essa flexibilidade? É esses orçamentos provisórios, tá? Que eles são preparados normalmente por trimestre. Então, por exemplo, eu tenho planejamento anual, mas eu tenho o planejamento também para os meus 3 primeiros meses. Olha, eu estou projetando que nos 3 primeiros meses eu quero crescer 5%, eu quero crescer as minhas receitas, eu quero crescer, por exemplo, a minha rentabilidade. Aí o que vai acontecer? Você tem esse planejamento de 3 meses, mas você sempre apontando para o orçamento lá do ano, tá?
o anual. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar esses 3 meses e terminou os 3 meses, né? Eu vou confrontar aquilo que eu orcei com aquilo que realmente aconteceu. Tá? Então, eu pego aqueles primeiros 3 meses e vou realmente fazer essa confrontação. E a partir dessa confrontação, eu vou ver, eu vou manter esse mesmo caminho que eu estou percorrendo, eu vou ter que fazer algum ajuste. O que não funcionou? Por quê? Porque eu preciso fazer com que no meu planejamento orçamentário ele esteja caminhando com o objetivo de cumprir aquele primeiro objetivo que eu coloquei, tá? Lá dentro do planejamento a longo prazo. Então, a gente vai fazendo ajustes durante esse período para que esse orçamentário ele seja realmente efetivo, que a gente consiga acompanhar, né? E fazer os ajustes necessários, ok? Entendeu, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Então, vocês entenderam? Então, assim, esse orçamento provisório, ele é literalmente para a gente poder manter esse orçamento, que é o nosso anual, sempre ali atualizado. E a gente conseguir fazer esse controle, tá? Então, olha só, a gente eu preciso frisar uma coisa com vocês, o seguinte, que dentro das organizações a gente tem esse planejamento orçamentário, né, anual, e tem esses orçamentos provisórios. O que acontece, gente? Nas grandes corporações, né, ou nas empresas mais estruturadas, o que acontece? A alta administração, os gestores lá, os diretores, vice-presidente, o pessoal do conselho, normalmente eles são responsabilizados, né? Eu falo responsabilizados civil e criminalmente, né? Pela gestão ali daquela empresa. Tá? Então, o que acontece? Como muito, principalmente empresa pública, acontece muito isso, né? Porque você está lidando com dinheiro, com recursos que é da população de uma forma geral. Então, essas pessoas que vão gerir essas empresas, elas precisam ter responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Então, o que acontece? Eles vão ser responsabilizados por desvio de dinheiro, por má administração, né? Pelo não crescimento ali, né? Da empresa. Então, esse planejamento orçamentário, e principalmente esse provisório, é uma forma de essas empresas controlarem mais as ações e a fim de gerenciar melhor, porque aí ela consegue verificar realmente como que a empresa ela tá se comportando, né, ali naquela gestão e para ela atuar, né, para atuar naquilo que for necessário. Por quê? Porque se ele conduzir aquela empresa de uma maneira irresponsável, ele vai ser responsabilizado por qualquer tipo de desvio, né, ou de má utilização daquele recurso ali, tá certo? Vocês entenderam isso? Que isso é por como que o orçamento ele pode contribuir também para esse aspecto da gestão? Por quê, gente? Na prática, se eu tenho um orçamento, né? O orçamento, a gente vai falar daqui a pouco com um pouco mais detalhe. Eu vou elaborar esse orçamento com vistas, né? E assim, baseados nas minhas demonstrações contábeis, tá? Contabilidade financeira lá, que é um daqueles pilares que a gente falou na primeira unidade. Então, a gente pega ali aquelas demonstrações contábeis e a partir daquilo ali, e também utilizando a contabilidade de custos, né? A gente consegue saber qual que é o meu custo de produção de um produto, quanto que eu gasto para poder vender, o meu orçamento de impostos, a gente consegue ter esse controle. Então, por exemplo, se eu coloco uma meta, eu controlo bem tudo que acontece dentro da minha empresa, né? Se eu tenho controles internos efetivos, que a gente ainda vai falar bastante sobre controle interno,
O desvio de dinheiro, ele é mais difícil de acontecer, tá? Não estou falando que ele é impossível de se acontecer, não é, né? Hoje em dia, aí, quantas vezes a gente já viu aí na Lava Jato mesmo, como que dinheiro é desviado assim de uma maneira fácil, né? Mas o orçamento e o acompanhamento orçamentário, ele ajuda a gente, ajuda a organização a prever qualquer tipo de desvio, porque a gente está sempre ali controlando o que eu estou planejando, né? O que eu estou investindo de dinheiro para aquele planejamento e com aquilo que está sendo executado, tá? Dentro aí, por exemplo, das empresas públicas, sempre quando vai acontecer uma licitação, por exemplo, né, de rodovias, né, ou de implementação de asfalto e tudo, né? Que aí a gente está falando da construção civil de construção pesada. Gente, é muito recurso, é muito dinheiro injetado ali, tá? Então, o que acontece? O desvio é muito fácil. Muito fácil, porque mesmo às vezes, né, as prefeituras e tudo, tendo, entre aspas, ali um controle orçamentário. Ela tem um controle orçamentário, mas que muitas vezes ele não é tão efetivo a fim de evitar esse tipo de desvio. Por quê? Porque tem toda uma organização ali, tem todo um conluio que estão arquitetados ali para poder desviar dinheiro. E isso dentro de empresa também acontece muito, tá, gente? Não é só em organização pública, não. Como a gente está falando aqui de organização e todo esse processo, né, orçamentário, como eu disse anteriormente, ele vai exigir da empresa uma organização na sua estrutura mesmo ali organizacional, tá? É muito difícil, hoje a gente vê uma empresa que ela não tem essa estrutura organizacional bem definida, ela implementar um orçamento, tá? Por que ela não consegue implementar esse orçamento? Porque ela não tem ali aquelas divisões de tarefas, né? Os setores, as unidades bem separadas e determinadas. Então, por isso que o mais comum a gente vê esse tipo de ferramenta dentro das multinacionais. Por quê? Essas multinacionais são empresas maiores e empresas bem estruturadas e com os departamentos, as unidades muito bem estabelecidos. Então, cada um sabe qual que é a sua função, tá? Então, ela está ali como um organismo vivo, né? E trabalhando todo mundo ali em conjunto, sabendo cada um ali qual que é o seu papel, tá? Então, isso é primordial para que o orçamento ele seja executado, tá? Então, olha só, na prática, normalmente, para a gente poder implementar um orçamento, a gente precisa de uma comissão orçamentária, tá? O que é essa comissão orçamentária? Vai ser realmente aquela equipe ali que vai fazer a projeção e o acompanhamento desse orçamento, tá? Normalmente tem envolvido o pessoal da alta administração, o pessoal da controladoria, alguns gerentes, tá? Por quê? Dentro dessa comissão orçamentária, o que eles vão fazer? Eles vão coordenar e eles vão controlar cada uma das etapas do processo orçamentário, tá? Então, a gente determina o que vai acontecer lá no planejamento e a gente vai colocar no planejamento orçamentário na prática para aquele objetivo ali acontecer. Então, por exemplo, eu estou aqui. Vamos falar lá de novo da questão do aumento das vendas. Depois vocês vão entender por que eu falo tanto no aumento das vendas. Eu coloco lá, vou aumentar as minhas vendas em 15%. Quando eu falo que eu vou aumentar as minhas vendas em 15%, gente, tem muito departamento ali envolvido. Tem o pessoal da produção,
Tem o meu pessoal do comercial que vai vender, tem envolvido o meu marketing, tem o pessoal do compras envolvido, porque ele que vai ter que comprar mais matéria-prima, então ele vai ter que trabalhar para isso. Eu vou ter o meu pessoal do meu financeiro, né? Que vai trabalhar a questão para negociar prazo de pagamento, aquela coisa toda. Eu tenho o pessoal da minha contabilidade que vai fazer todos esses registros e apurar os custos que foram comprados. Eu tenho o pessoal do meu departamento pessoal, porque a minha linha de produção lá, às vezes, vai ter que trabalhar até mais tarde, então tem as horas extras. Então, tudo que eu coloco, quando eu falo, eu vou aumentar a minha produção em 10, 15, 2% que seja, eu mexo com toda a organização. Tá? Então, como eu mexo com toda a organização, eu não tenho condição, uma única pessoa, só o controller, vamos supor, né? Ele não tem condição de acompanhar todos esses setores, até porque ele conhece, sabe como funciona, mas ele não tem condição de dominar cada uma daquelas áreas. Né? Então, por isso que a gente precisa dessa comissão, porque essa comissão cada um vai conhecer a sua área e vai ajudar a coordenar e controlar esse processo do orçamento. Então, de maneira que alguma coisa saiu daquilo que estava planejado, aí a gente vamos ver por que saiu, e a gente vai repensar e a gente vai controlar e tentar ir contornando e ajustando aquele orçamento, tá? Então, dentro disso, a gente vai trabalhar o tempo inteiro com estimativas. Então, a minha estimativa é crescer 10%. Ah, tá. Como que eu vou crescer 10%? Você quer crescer 10% no primeiro mês? Você quer crescer 10% a cada 2 meses? Você quer crescer 10% em um ano, em 10 meses? Como que vai ser? Então, a gente vai pegar aquele plano e nós vamos colocar assim, vamos supor, eu quero crescer 10% em 5 meses. Então, se eu quero crescer 10% em 5 meses, tem que crescer pelo menos 2% a cada mês, certo? Certo, gente? Pessoal? Certo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a fazer as minhas estimativas. Então, olha, eu quero crescer 2% no primeiro mês, eu quero crescer linearmente 2% ou não? Olha, nesse primeiro mês, eu não sei se eu consigo crescer 2%, não, mas de repente quero crescer 1% no primeiro mês, quero crescer 2% no segundo mês, aí depois eu quero crescer mais 3% no outro mês, não sei. Vai depender do plano. Então, de acordo com o plano, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a trabalhar com as estimativas. Então, eu vou estimar quanto que eu vou crescer, quanto que eu vou precisar comprar, quanto que o meu custo vai aumentar. Para eu poder aumentar a minha produção, eu vou precisar de recursos para poder comprar maquinário? Não sei. Então, a gente vai começando a trabalhar em cima das projeções, tá? Das estimativas. E essa comissão orçamentária, gente, é aquela que vai coordenar ali cada uma daqueles setores. Então, por exemplo, vou crescer 2% nesse mês. Para eu crescer 2%, aí entra a parte, por exemplo, do orçamento de produção. Quantos produtos eu tenho que produzir a mais para eu poder crescer 2% esse mês? X produtos. Tá, para eu produzir X produto, eu preciso de quanto de matéria-prima? Então, a gente vai trabalhando ali, tá? Com cada uma das partes e a gente vai coordenando e vai trair essa comissão, né? Vai trabalhando ali aquelas informações para poder resolver qualquer dúvida e ir direcionando a organização, tá? Para ela cumprir aquele objetivo final. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com o gerente de produção, o gerente financeiro, o gerente comercial, o gerente de marketing, gerente de RH, gerente contábil, controladoria, ou seja, cada um desses gestores é aqueles que vão ajudar a transmitir para a organização em si qual é o objetivo, tá? O que ele tem que fazer. E aí, quando ele tiver esse mapa, esse orçamento já projetado e estimado, tá?
de acordo com o planejamento inicial ali da empresa, o que ele vai fazer? Olha, planejamos, já fizemos todas as previsões, tá? De como que nós vamos crescer esse ano. Então, o que ele faz? Pega esse orçamento, tá? E leva lá para a alta administração, para a presidência, e eles vão pegar, eles vão analisar aquilo, ver se realmente está de acordo com o planejamento, com o objetivo final da empresa, estando tudo certo, ele aprova. Aí a alta administração aprovou ali, então a gente vai executar aquele orçamento, aquela previsão estimativa que a gente fez, tá? Se a alta administração não concordar com aquilo ali, falar, não, olha, aqui não está de acordo com aquilo que é o nosso objetivo, ou como é a alta administração, ela pode solicitar qualquer tipo de ajuste. Então, ela ajustando ali, a gente volta, ajusta esse orçamento e manda de volta para aprovação. Aprovando, a gente coloca em execução na prática esse orçamento. Tá certo? Entendido? Entendido, próprio. Beleza. Então, olha só. Além disso, a gente tem algumas etapas aí desse processo orçamentário. A primeira, gente, tá? Para a gente poder entender o que eu vou fazer para eu conseguir executar o planejamento, né? Porque voltando aqui de novo, o planejamento orçamentário é a prática do nosso planejamento de longo prazo. Então, gente, a primeira coisa, ela vai estar até bem envolvida com aquela questão da visão sistêmica da empresa e também com aquela análise ambiental. Por quê? Quando eu tenho uma visão sistêmica da empresa, e quando eu paro para poder fazer essa análise ambiental, quais são os meus fatores de risco, quais são as minhas potencialidades, quem eu sou, naquilo que eu sou bom, aquela questão da análise de SWOT, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? A gente vai se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos fatores chaves de sucesso. O que é esse fator chave de sucesso? O que vocês acham? O que vocês acham que é fator chave de sucesso da empresa? Pessoal? Vocês estão aí? Pensando aqui. O que vocês acham que é fator chave? O que é chave? Primeira coisa, qual que é a função da chave? Abrir, né? Abrir, né? Abrir Então, algo. abrir algo, né? Não é isso? Beleza. Então, é um fator chave. Se é um fator, é algo que vai abrir, né? E quando abre ali, a gente está falando de quê? Que vai De dar a sucesso, visão né? do sucesso. Olha só, se a gente está falando de sucesso, então é algo que vai abrir o sucesso, né? Para a gente poder ter sucesso, foi até uma daquelas imagens lá que eu tinha mandado lá no grupo para vocês, né? A gente tem algumas etapas até chegar lá no sucesso, mas a gente precisa reconhecer, e eu também já falei isso nas aulas passadas, a gente precisa explorar aquilo que a gente é bom. Concorda? Que aquilo que a gente é bom? Então, o fator-chave da empresa é ela saber aquilo que ela é boa. Qual que é o diferencial dessa empresa? No produto, no relacionamento, no serviço, tá? Todos os fatores-chave, gente, é aquele fator de sucesso, aquele fator naquilo que a empresa ela é boa, tá? Então, quando a gente está falando de orçamento, a gente vai trabalhar em cima daquilo que a gente é bom. Igual eu falei numa aulas aí passado para vocês. Gente, não estou dizendo aqui que a gente não tem que melhorar aspectos da nossa vida ou das nossas fugiu agora, das nossas potencialidades, né? Daquilo que a gente não é bom. Passar, não sou bom naquilo. Igual, por exemplo, eu estudo inglês, consigo ler aquela questão toda, mas, gente, eu sou extremamente travada para falar. Não consigo falar, não falo tão bem,
né? Mas para mim, o que eu preciso é ler, né? Para ler, para mim, é importante. Então, se eu consigo ler, se eu consigo fazer o que eu preciso fazer só com a leitura, tá me atendendo? Eu não vou ficar perdendo o meu tempo procurando, me incentivando ali só para poder falar. Por quê? Porque a leitura só já é um diferencial para mim, aquilo já ali já tá bom. Então, eu não vou ficar perdendo tempo naquilo que eu sou ruim, porque eu posso pegar essa minha leitura, minha capacidade de leitura e fazer outras coisas que são boas com aquilo. Da mesma forma, vamos supor, eu não sou boa, vamos supor que, olha, não sou boa em contabilidade tributária. A parte tributária da contabilidade não me chama atenção, não gosto. Eu vou ficar me matando, morrendo. Vou fazer um curso de planejamento tributário, vou fazer um curso de CMS, aquela coisa toda. Uma coisa que você não é boa naquilo, que aquilo não te chama atenção, mas por quê? Todo contador tem que entender de tributos, você tem que se adequar e poder fazer. Sendo que o que você é bom não, olha, eu gosto da parte da contabilidade financeira, gosto de fazer análise de balanço, gosto de controladoria, aquela coisa toda. Por que eu vou perder o meu tempo gastando ali para eu melhorar um aspecto que eu sou ruim, enquanto eu posso alavancar aquilo que é bom, que eu sou bom? Eu gosto de controladoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro curso, alguma outra coisa que vai me capacitar ainda mais naquilo que eu gosto, que é controladoria, para que eu possa, para o mercado, oferecer um diferencial, que é um profissional mais completo na área de controladoria. Por que eu vou precisar da contabilidade tributária? Só um exemplo, tá? Empresa, gente, é a mesma coisa. Cada empresa, ela tem a sua característica e ela tem o seu ponto forte. Ela tem o seu fator-chave de sucesso. Tá? Então, quando a gente vai executar esse planejamento orçamentário, a gente vai realizá-lo, a gente vai fazer, inclusive, o planejamento visando sempre esse nosso ponto-chave. Aquilo que a gente é bom. Que aquilo que a gente é bom, a gente vai melhorando cada vez mais para poder ficar ali expert naquilo. Aquilo que eu sou mais ou menos, eu posso dar uma melhoradinha, mas não tem que ser o meu foco. Meu foco é naquilo que eu sou boa, tá? Outra coisa que dentro desse exercício orçamentário a gente precisa fazer. Nós vamos focar no fator-chave de sucesso, mas também a gente tem que estar atento para as nossas dificuldades, tá? Para aquilo que vai impor certa restrição para o nosso objetivo. Por exemplo, a falta de capital pode ser uma restrição, a falta de mão de obra pode ser uma restrição, a falta de uma matéria-prima específica ela pode ser uma restrição. Então, quando a gente estiver fazendo essa elaboração desse orçamento, a gente sempre vai trabalhar baseado no nosso fator-chave, que é o nosso sucesso, e nas possíveis restrições que podem afetar esse meu planejamento orçamentário, tá? Então, isso na prática, ele vai envolver o quê? A minha capacidade produtiva, a minha planta da minha fábrica, eu tenho maquinário suficiente, se eu tenho dinheiro suficiente para poder colocar aquele plano em ação, tá? Se eu tenho uma capacidade de venda para eu poder vender tudo aquilo que eu estou precisando, tá? Então, tem todos esses fatores. Então, o que vai acontecer? Do ponto de vista, né, gerencial mesmo, qual que é a nossa questão crítica em relação à questão da etapa do orçamento, tá? Dessa etapa orçamentária. O que eu, empresa como empresa, tá? Eu sou capaz de vender nesse período que eu estou fazendo o meu orçamento. Por que, gente, que é vender? Por que vocês acham que eu estou desde o início falando sobre a questão de venda, de aumentar a venda, a produção? Por que vocês acham que isso é tão importante para o processo orçamentário? O que vocês pensam a esse respeito? Para manter um fluxo até mesmo fluxo financeiro para a empresa, professora? No caso?
Mais ou menos. Isso também vai afetar o fluxo financeiro, mas não é só isso. E mais? Fator externo? Como? Fator externo? Que é um fator externo, por exemplo, não depende diretamente da empresa a venda. Não necessariamente, né? Depende do produto, mas como que eu vou dizer? Às vezes ele tem a condição de produzir muito, mas se não conseguir vender, não adianta. Isso, também, né? Mas não é só isso, não. Tem mais questões aí. Vamos pensar que a gente tem as respostas. Que mais? Por que que a gente, quando eu estou falando aqui de processo orçamentário, eu estou sempre falando de venda? O que vocês acham? A venda é através da venda que a empresa mostra para o mercado o que ela. Ai, fugiu a palavra. É porque através das vendas a empresa vai mostrando também para o mercado o que ela tem de competência, os produtos, os serviços. Nossa, Isso. essa pergunta é difícil, viu? Não é, bobo, não é difícil. Olha só, por que eu estou falando das vendas, gente? Sempre estou falando das vendas do processo orçamentário. As vendas, ela vai ser literalmente o pontapé inicial, né? Para que eu consiga cumprir o meu objetivo. Por quê, gente? Através das vendas, o que a empresa tem? O que ela produz? As vendas são o quê? Receita? Receita. Receitas. Como é que uma empresa ela pode crescer se ela não tem receita? Pois é, professor, por isso que eu até comentei que seria o fluxo financeiro também, porque se eu não vendo, não tem caixa, né? Isso, não tem Mas foi caixa. nesse pensamento. Isso aí, entendeu? Ela tem tudo a ver, mas olha só, não é só o fluxo financeiro, porque uma empresa ela não cresce só com o dinheiro, né? Nessa questão das vendas, igual você muito bem colocou, Bianca, tem a questão de como o mercado vai ver aquela empresa, se ela vai ser líder de venda, quando ela é líder de venda, aquele produto que ela está produzindo ali, ele tem ele é visto com maior qualidade, porque, nossa, essa empresa vende muito, todo mundo compra, então, porque é bom. Então, isso, além do dinheiro da venda, isso melhora a imagem da empresa no mercado. Então, isso já é um outro fator, né? Mas, para a gente poder conseguir chegar àquele objetivo, ele sempre vai partir das vendas. Tá? As vendas sempre vai ser o nosso termômetro, ou seja, quanto que eu estou crescendo, quanto que eu estou gerando de venda, de recurso, de receita, em quantos por cento a minha receita cresceu durante o ano, tá? Então, a partir disso, gente, como eu estou falando dessa questão da venda, aí olha só para vocês verem na tela, eu trouxe para vocês, né, aqui eu acho que está faltando aqui, ó, peraí, eu só vou tirar aqui isso, só para poder pegar aqui, deixa eu ver se pegou tudo. Beleza, pegou tudo, não tem problema não. Aqui em cima, aqui embaixo, gente, tem os três, continua as três linhazinhas ali, elas vão ligar o outro, tá? Ligar aqui nessa parte aqui de baixo até esse outro orçamento aqui que eu vou explicar o que é. Na tela, o que a gente tem? A gente tem as etapas, literalmente, desse processo orçamentário. O processo orçamentário, ele sempre vai iniciar dentro de uma empresa a partir do orçamento de vendas. O orçamento de vendas é que vai ditar todos os outros orçamentos e todas as outras etapas desse orçamento, tá? Então, eu faço aqui o meu orçamento de vendas. Dentro do meu orçamento de vendas, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o quanto que eu quero crescer, o quanto que eu quero vender, né? O quanto que eu quero aumentar a minha venda. Depois que eu já determinei o quanto que eu quero vender, eu vou ter que elaborar aqui, olha,
aqui, ó, também, dentro desse orçamento de vendas, né? Como eu já vou ter determinado a minha quantidade que eu quero aumentar das minhas vendas, o que eu quero para as vendas daquele ano, eu preciso também fazer aqui um orçamento de despesa e distribuição desses produtos, né? Porque se eu vendo mais, o que vai acontecer? Eu vou pagar mais comissão, eu vou gastar mais com embalagem, com o quê? Impostos também? Com impostos também, né? Eu vou gastar indiretamente com o meu custo de estocagem, né? Então, eu tenho outros tipos de despesas que vão variar, que vão aumentar proporcionalmente em relação a essa questão do meu aumento das minhas vendas. Só que para eu vender, gente, o que eu preciso fazer? Se eu estou querendo aumentar as minhas vendas, eu preciso aumentar a minha quantidade de produto acabado, porque você não vende produto semi-acabado, você vende produto acabado. Então, eu tenho que ter um controle de quantos produtos acabados eu tenho que ter para eu poder vender. Aí o que acontece? Eu vou vender durante o ano todo mais 5.000 produtos, 5.000 mouses que está aqui na minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5.000 mouses, vou produzir ele todo em janeiro? Vou produzir ele todo em fevereiro? Vou produzir ao longo do período? Não sei. Vai ser as estimativas orçamentárias, aquele orçamento provisório trimestral que a gente tem que fazer, que a gente vai adequando essas estratégias para a gente poder chegar lá no final e vender mais esses 5.000 mouses que eu dei de exemplo aqui, tá? Então, eu preciso fazer esse orçamento de quantos produtos eu tenho que ter acabado. Quanto que eu tenho que ter em estoque, no mínimo. Então, aí entra aquela regrinha. Quanto que eu tenho lá de estoque inicial? Quanto que eu produzi? Eu tenho de estoque inicial, mais a minha produção, menos a minha venda. Qual que vai ser o meu estoque final? Ou vice-versa, entendeu? Quanto que eu tenho que produzir para poder ter esse produto acabado? Quantos produtos? Da mesma forma, eu tenho aqui que trabalhar com quantos produtos que eu tenho que produzir, porque de repente eu já tenho um estoque inicial, né? E eu preciso saber, olha, eu já tenho 1.000, eu quero vender 5.000, então eu tenho que produzir, entre aspas, lá 4.000. Tá? Então a gente precisa fazer esse tipo de orçamento. E dentro desses 3 orçamentos aqui, que são os principais, vão estar derivados outros. Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com orçamento de produção, para eu produzir, eu preciso fazer o quê? Comprar matéria-prima, concorda? Como que eu vou produzir se eu não tenho matéria-prima? Estou falando no caso de produto. Então, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que ter um orçamento de material. Então, eu tenho que ter um orçamento específico para a conta de compra de matéria-prima. Quanto que eu vou investir de compra de matéria-prima? Se eu vou trocar o meu fornecedor de matéria-prima, se durante esse período orçamentário, se eu vou conseguir melhor negociação do valor, ou se a expectativa do mercado é que essa matéria-prima ela aumente ou não. Então, você vai trabalhando, né, durante esse processo orçamentário em cada um desses valores. E da mesma forma, gente, que ainda está aqui dentro do orçamento de produção, que nós temos orçamento de materiais, que é esse de matéria-prima, a gente também tem que fazer o orçamento de mão de obra direta. O que é isso? Mão de obra direta é aquele pessoal lá do chão de fábrica que está ali literalmente trabalhando diretamente na produção do meu produto, do produto que eu vendo. Então, eu vou precisar contratar mão de obra? Não vou precisar contratar mão de obra, mas eu vou precisar pagar hora extra. Nossa, como que eu vou pagar essa hora extra? Como que vai ser? A gente vai colocar o pessoal para trabalhar de turno? Não vai precisar trabalhar de turno? Como que vai ser? Ele vai fazer 1h30 todo dia? Como que a gente vai fazer? Vai escalar aí? Vai ter final de semana que vai trabalhar? Não vai? E fazer todos esses cálculos, né? Se eu for colocar para colocar todo mundo para trabalhar de turno, tem adicional noturno e tudo. Então, a gente vai trabalhando esse orçamento para a gente saber o quanto que eu vou gastar.
para isso. E aqui nós temos também o orçamento com gastos indiretos de fabricação, que é tudo aquilo, olha, energia elétrica que eu vou gastar, qual que vai ser a depreciação do meu maquinário que vai estar ali trabalhando mais. Isso tudo, gente, a gente tem que trabalhar e a gente tem que controlar dentro desse processo orçamentário. Então, por isso que eu estou falando que esse planejamento e o orçamento, ele vai mexer com a empresa de uma maneira geral. Então, aqui, ó, voltando aqui para o nosso esqueminha, logo depois aqui que é derivado também, né? Do orçamento de materiais, a gente tem que ter a relação de material que eu preciso comprar, mas quanto que o meu produto gasta para poder produzir o produto, quanto que eu gasto para poder produzir o meu produto? Eu gasto X com a matéria-prima A, Y com a matéria-prima B e D como uma outra matéria-prima. Tá, essa matéria-prima é por quilo, por quantidade, a unidade, o que é? A gente tem que determinar isso e a gente fazer a relação de material que a gente vai precisar gastar aí nesse processo orçamentário, para a gente conseguir chegar e cumprir o quê? O nosso orçamento de vendas. Tá? E logo depois aqui também, gente, a gente tem todo esse orçamento de compra, que é esse compra de matéria-prima. Então, aqui dentro do orçamento de materiais, eu vou determinar o que eu vou comprar e a quantidade que eu vou comprar, tá? E dentro do orçamento de compras, eu vou trabalhar todos esses valores, né? De quanto eu vou gastar para comprar esses materiais para eu conseguir aumentar a minha venda, tá? E esses 3 orçamentos aqui, eles estão ligados entre si e ele vai fazer o quê? Eles em conjuntos, ele vai produzir, fazer com que a empresa ela precise elaborar um orçamento de quê? De caixa efetivo, de lucro, né? Ou seja, quanto que eu vou precisar ter de dinheiro, quanto que eu quero ter, eu vou precisar de captar recurso de terceiro, eu vou precisar de empréstimo, tá? Se eu for precisar de empréstimo, aonde que eu vou captar? Vou pegar empréstimo de curto, de longo prazo? Como que vai ser? O meu fluxo de caixa mesmo ali no dia a dia, como que ele vai acontecer? Eu quero trabalhar com qual prazo médio de pagamento de fornecedor? Qual que vai ser o meu prazo médio de recebimento que eu quero trabalhar? Quanto que é o prazo que eu vou dar para o meu cliente me pagar? Qual que é o prazo que eu vou procurar convencer o meu fornecedor de deixar eu pagar ele? Quanto mais tempo eu gasto para poder pagar o meu fornecedor, melhor. Quanto mais rápido eu recebo do meu cliente, melhor. A gente vai fazendo o quê? A gente tem capacidade, né? Com isso, de girar o dinheiro dentro da empresa. Então, isso tudo é a parte orçamentária que vai fazendo. E a partir disso aí, de todos esses recursos, todos esses orçamentos que a gente vai trabalhando e elaborando, a gente tem condição de projetar a nossa DRE do final do período e projetar qual vai ser o nosso balanço que a gente vai ter no final do período também. Qual que vai ser o nosso fluxo de caixa que a gente vai produzir também no período. Então, cada um desse orçamento, ele vai sendo executado, a gente vai fazendo os orçamentos provisórios e controlando ali, e a gente vai trabalhando as nossas projeções das demonstrações contábeis. Chegou lá no final do exercício, o que vai acontecer? Principalmente demonstração contábil. A gente vai pegar aquela demonstração contábil que realmente aconteceu, que foi ocorrida e realizada, e a gente vai comparar com aquilo que a gente projetou. E aí a gente tem condição de verificar, olha, por que a minha previsão ali, aquilo que eu projetei, eu consegui cumprir? Não consegui cumprir para mais ou para menos? Para menos. Nossa, então o que aconteceu? Eu projetei mal, meu planejamento foi muito tímido, a gente podia ter crescido mais do que a gente planejou. Não conseguiu, ou por exemplo, eu orcei gastar X de ter um lucro de 1 milhão e a gente teve um prejuízo de 500 mil. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Aí se eu tinha projetado um lucro de 1 milhão e tive um prejuízo de 500 mil, eu errei o meu planejamento em quanto? 1 milhão e 500.
por que eu errei esse meu planejamento? Aonde que está a diferença? E aí a gente vai trabalhando nos gargalos, a gente vai trabalhando naquilo onde não foi bem controlado e não foi bem projetado, tá, gente? Então, esse orçamento aqui, olha, de cima dessa despesa de vendas, de distribuição, ele afeta diretamente esse orçamento aqui de caixa e das projeções das demonstrações contábeis, tá? E além de todas essas etapas aqui, a gente tem outros 2 tipos de orçamento, que é o orçamento de despesa de capital e o orçamento de despesa de pesquisa e desenvolvimento. O que é cada um desses orçamentos? O orçamento de despesa de capital são todos aqueles orçamentos, todo aquele orçamento que eu vou fazer que eu vou verificar a minha necessidade de comprar maquinário, de fazer um leasing de por exemplo, de uma outra máquina, de captar recurso, tá? De fora, de longo prazo, ou seja, são orçamentos para poder capitalizar literalmente a empresa. Tá? Seja financeiramente, ou seja através de imobilizados ou outros tipos de investimentos que vão ser investimentos de valores mais altos e relevantes, tá? Então, a gente faz um orçamento para isso aqui, tá? Se eu quero aumentar a minha venda, mas para eu poder aumentar a minha venda, eu preciso comprar uma máquina que ela custa 5 milhões de reais. Ah, então tá. Como que eu vou comprar essa máquina? Aí eu vou fazer um orçamento aqui. Aí é um orçamento, não é orçamento só de compra, qual que eu vou comprar, não. É um orçamento, olha, eu vou precisar de 5 milhões. Então, eu vou pegar esses 5 milhões, eu vou conseguir levantar esse capital como? Eu vou financiar essa máquina ou eu vou pegar um recurso de terceiro, conseguir um desconto para poder comprar à vista e parcelando isso? Não sei. Você, junto com a alta administração e a sua comissão orçamentária, é que vão trabalhar nas estratégias para poder conseguir esse capital para poder trazer para dentro aqui da organização, né? Aqui da empresa, no capital dela mesmo, para poder movimentar essa outra parte aqui do orçamento. De igual modo aqui, olha, nós temos esse orçamento de despesa de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente fala desse tipo de orçamento aqui, vamos pensar numa empresa farmacêutica, agora nesse tempo de pandemia, olha, um campo, assim, extremamente fértil para pesquisa e desenvolvimento, tá? Puxa vida, os laboratórios estão todos aí doidos fazendo pesquisa para poder encontrar uma vacina para o coronavírus, tá? Nenhum desses laboratórios, eles não conseguem fazer isso se eles não tiver dinheiro suficiente para poder investir nessa pesquisa, tá? Nesse desenvolvimento desse novo produto. Então, se a empresa ela tem uma expectativa de lançar um produto novo ou de trazer uma melhora, de alterar aquele produto que ela já comercializa, ela vai precisar aqui de um orçamento de pesquisa e desenvolvimento para poder alterar aquele produto ali que ela vende, tá? Então, a gente também precisa fazer esse tipo de orçamento, que é da onde que vai sair o dinheiro que a gente vai literalmente ali alocar cada um dos recursos, né, disponíveis ali na organização, para que eles sejam aplicados dentro de cada uma dessas etapas orçamentárias, e cada uma dessas etapas aqui orçamentárias, ela vai sempre indicar e elas vão sempre caminhar para o objetivo final da organização. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Ficou dúvida nessa questão aí? Não, bem claro. Beleza. Então tá. Olha só. Aí, gente, nessa figura anterior aqui, nesses outros slides aqui, eu explico, né, de uma forma mais entre aspas, mais técnica, né, como funciona cada um desses orçamentos que eu já expliquei lá para vocês, né, inclusive aqui falando desse orçamento de capital, que ele vai estar literalmente ligado a essa saída de capital, da onde que a gente vai captar recursos também, né,
para esse aumento da capacidade produtiva e também, no caso, para aperfeiçoar aí o nosso setor lá de desenvolvimento e pesquisa, tá bom? Então, olha só, além disso tudo aí que eu falei, dessa questão de todas essas etapas aí do orçamento, que sempre, né, a gente vai trabalhar visando cumprir o objetivo da organização, uma das proposições, né, daquilo que é necessário aqui no planejamento, é o quê? Que a comissão orçamentária, gente, que é aquela comissão que vai trabalhar ali para que aquele orçamento ele seja cumprido, né? O papel dela, ele é muito importante para trazer o quê? Para trazer harmonia, para que as informações elas cheguem até os setores. Por exemplo, se o meu setor de produção lá ainda, ele está tendo muita perda. Então, se ele está tendo muita perda, isso afeta o meu orçamento. Então, a gente tem que trabalhar, conversar lá, por exemplo, com o gerente de produção, para poder saber por que eu estou tendo tanta perda. A gente ir trabalhar numa ação bem rápida para a gente poder diminuir aquela perda. Então, essa comissão orçamentária aí, ela tem que estar bem harmonizada com cada um dos departamentos dentro da estrutura organizacional. Por quê? Porque quando ela está bem conectada, ela está bem harmonizada, as informações fluem e a gente consegue controlar e fazer todos os ajustes que precisam ser feitos, sempre visando o objetivo final da organização que foi traçada lá naquele planejamento de longo prazo, tá bom? E aí, gente, outra questão aí que a gente está falando e é bastante. A gente coloca o orçamento em prática, o planejamento orçamentário. Mas, gente, se a gente não controlar, não resolve. Se a gente pode só fazer um planejamento lindo, maravilhoso, você faz cada uma daquelas etapas que eu falei, mas se não tiver controle, não vai resolver nada. A gente precisa controlar. A gente precisa saber se aquilo que foi planejado, ele está sendo executado e se ele está sendo efetivo, tá? E dentro de um controle orçamentário, como que a gente consegue mensurar que ele está sendo executado de uma melhor forma? O que vocês acham? Como que a gente pode controlar isso num planejamento orçamentário? Podem chutar, gente. Não precisa Geralmente, para cada etapa do processo, a gente cria indicadores ou metas, né? Tipo, no janeiro tem que bater tanto, fevereiro pode bater outro. E outros tipos você pode também dividir para sempre ter esse controle. Isso aí, entendeu? A gente precisa o quê? De indicadores de desempenho, gente. A gente tem que ter indicador de desempenho. E cada área, ele vai ter o seu indicador, né? Um dos desafios da controladoria, gente, lá na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre balanço de scorecard. Um dos desafios, gente, é criar esses padrões de desempenho. Por quê? Porque cada empresa ela tem a sua própria característica, né? Cada departamento ele tem a sua própria característica. Então, por exemplo, a meta que eu coloco para o pessoal lá do chão de fábrica, ela não pode ser a mesma meta que eu coloco para a contabilidade, gente. Não funciona, concorda comigo que não vai funcionar? São setores distintos, são funções distintas. Então, a gente tem que ter variados padrões de desempenho para a gente poder avaliar o rendimento e a produção de cada um daqueles departamentos. Então, esses padrões de desempenho, ele vai servir para a gente como se fosse um guia, né? Para a gente poder saber se o plano ele está sendo executado de uma forma bem sucedida. Por exemplo, gente, como que a gente mede padrão de desempenho da contabilidade? O que vocês acham?
Vamos pensar? Vamos criar juntos aqui um indicador de desempenho para o setor contábil? O que vocês acham? Como que a gente pode avaliar o setor contábil? Vão pensar que vocês são controles, tá? E que vocês vão ter que fazer e pensar aí um indicador de desempenho para a gente saber se a contabilidade está trabalhando para poder ajudar no planejamento da organização, de conseguir cumprir ali o planejamento. Como que a gente pode medir esse desempenho do setor da contabilidade? Pelo fluxo Número da de receita? clientes, Fluxo da receita, quem mais? número de clientes atendidos, tempo de prazo de entrega dos relatórios. E mais? Tá tendo muito acerto, muito erro, sei lá. É um bom padrão de desempenho. Que mais, gente? Tem muita coisa que a gente pode pensar aí, né? Mas vamos trabalhar com aquilo que vocês já disseram aqui, né? Alguém falou aí para mim que eu achei assim um dos melhores. O tempo que a contabilidade gasta para ela entregar os relatórios. Por que isso é um bom padrão de desempenho? Por que isso seria um bom padrão? Porque a alta administração, ela precisa tomar decisão e as decisões que ela precisa tomar, elas têm que ser ágeis, né, gente? Elas têm que ser rápidas, porque tudo acontece muito rápido. Então, se ela não tem ali os números para ela poder tomar a decisão, que os números aqui vão falar. Não é só o número não, tá, gente? Porque o número não fala nada, o número é só um número. Mas ele precisa ali daqueles relatórios para que a controladoria ela possa traduzir aqueles números em estratégia. Ela tem que falar o que está falando ali naqueles números para a alta administração tomar decisão. Então, desculpa, pode falar. Até, assim, pelo que eu estava pensando é o seguinte, porque às vezes você tem um setor, por exemplo, setor contábil. Aí eu tenho lá 5 funcionários. Por que 3 me entregam as obrigações no prazo, né? E eles conseguem, por exemplo, cada um atender 100 clientes e 2 não conseguem. Pode ser algum erro de capacidade técnica, pode ser algum erro de maquinário, né? Tecnologia, né? Do setor ali. O que pode ser feito para melhorar? Eu enxerguei nesse ponto, entendeu? Pois é, mas tem isso também, que aí você está falando da equipe, né? Ali da equipe no geral. Porque assim, eu tinha pensado no setor, o setor contábil de uma forma geral. Mas esse padrão aí de desempenho que você acabou de falar, Bianca, sim, é um dos, inclusive, que aí no caso, lá no Balanço Scorecard, que aí a gente vai falar mais da parte, né, de recursos humanos em si mesmo, ele é um excelente padrão de desempenho. Por quê? Por exemplo, assim, no seu exemplo, por que 2 funcionários eles entregam atrasados? Porque você tem todas essas questões que você pode colocar aí, capacidade técnica, é maquinário, é um problema na equipe, porque determinada pessoa não entregou a informação no prazo, então aí ela não consegue cumprir o prazo dela. Né? Tem uma série de processos aí que são envolvidos e que a partir desses padrões de desempenho a gente consegue medir isso e a gente consegue atuar nos processos dentro da empresa para que eles sejam mais ágeis e mais efetivos, né? Para que quando eles são mais rápidos, mais efetivos, a gente tem as informações mais rápidas também e o processo decisório ele também acontece num período mais curto de tempo. E quanto mais rápido a gente tem as informações, mais tempo a gente tem para poder parar, para poder analisar e tomar uma decisão melhor pensada. Né? Então, isso precisa ser trabalhado na empresa de uma forma geral. Por quê? A contabilidade ela não vai conseguir cumprir esse desempenho se lá
na fábrica, lá embaixo, a fábrica demora para poder passar as notas fiscais, lá, digamos, para o setor financeiro. Aí atrasa o setor financeiro atrasa o pagamento, que atrasa aquilo outro, e vai sendo ali uma cascata. Então, esses indicadores de desempenho, eles vão ajudando a gente a avaliar os processos dentro da organização e fazendo com que a gente vá literalmente se alinhando ali toda a empresa para aquele objetivo final da empresa, determinado no planejamento ali estratégico de longo prazo. Entenderam? Então, assim, é literalmente uma máquina ali, todo mundo numa mesma engrenagem trabalhando juntos. E aí a gente precisa ir verificando qual que é o desempenho de cada um. Então, esse controle, ele precisa ser feito, e a partir dessas avaliações de desempenho, que aí a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar e o que vai proporcionar essa revisão sistemática e contínua ali de cada um processo de planejamento e orçamentário na empresa. Entenderam? Professora, a Tamires perguntou se então seria um indicador de eficiência e eficácia. Sim, de eficiência e eficácia de cada um dos departamentos. Aí a gente vai ter esses indicadores por departamento, e aí eu estou falando, aí já estou entrando em outra questão que a gente vai aprender depois, que é a questão do balanço Scorecard, que a gente vai ter também esses indicadores por funcionário, por produtividade mesmo, que aí a gente vai aliando, né, cada um dos setores vai trabalhando com a sua equipe para ela conseguir cumprir a meta e o desempenho do setor. Aí, para o setor conseguir responder essa meta, a equipe ela tem que trabalhar em conjunto e ela também tem que ser avaliada individualmente. Por quê? Para que cada um dos indivíduos realmente esteja trabalhando, visando o objetivo, que é a meta do setor. Quem perguntou mais aí? Entenderam? Porque, assim, gente, é um conjunto. Ninguém trabalha sozinho, empresa nenhuma trabalha sozinha. Então, a equipe tem que trabalhar em conjunto para poder conseguir cumprir o objetivo do setor. E o setor também está ali alinhado para poder trabalhar com o objetivo da empresa. Então, está todo mundo ali junto, trabalhando sempre com o mesmo objetivo. Tá? E aí a gente pega essas projeções, essas metas, e a gente vai fazer o quê? Para a gente poder fazer o controle. Nós vamos confrontar. Aí a gente confronta aquilo que foi projetado, né, com aquilo que foi o previsto e que aconteceu, tá? Por exemplo, se eu fiz uma projeção e aí a minha previsão daquela projeção que eu fiz mudou tudo. A minha projeção era de aumentar as vendas em 10% no primeiro trimestre. Aí, no primeiro trimestre, não, vamos colocar no segundo trimestre. Aí, o que aconteceu? Teve uma pandemia do coronavírus. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ajustar essa minha projeção, porque com essa pandemia eu não vou conseguir crescer. Então, eu vou ter que ir lá e fazer o meu ajuste na minha projeção. Aí, se isso acontecer, eu tenho que ter as seguintes perguntas e as seguintes respostas. Por que essa projeção mudou? Mudou por falha minha ou é por uma questão ambiental interna, externa? O que foi que aconteceu? Eu tenho que fazer essa pergunta. Outra coisa, como essa última projeção, né? Eu fiz uma projeção X, eu tinha uma projeção X, agora foi para Y. Como que essa projeção afeta o meu fluxo de caixa líquido? Isso vai aumentar os meus recursos líquidos ou eles vão aumentar? Aí tem que ter essa resposta também. E a partir dessas respostas, dessas duas perguntas, eu preciso saber qual a ação que eu vou precisar tomar e desenvolver para poder melhorar essa situação, dessa alteração de projeção que aconteceu. Aí, beleza, eu já tomo uma ação e vou lá e ajusto o meu orçamento. E aí, pessoal, eu tenho que continuar controlando. Então, daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, eu vou lá e pego o que aconteceu,
né, efetivamente, qual foi o meu orçamento realizado com aquilo que eu estava prevendo, que eu fiz a minha projeção lá, né? Quando eu pego e faço essa confrontação, eu vou fazer o quê? Eu preciso identificar, né? O meu orçamento previsto, da luz, né, em frente àquilo que aconteceu no momento atual, era aquilo que realmente eu estava esperando, né? Se não foi, o que aconteceu que não deu certo? O que deu errado? A minha projeção. Ah, deu errado por causa disso, daquilo outro, aquilo outro. Então a gente tem que parar e ter uma capacidade analítica para poder saber por que deu errado, né? E a partir do que deu errado, eu preciso ver os erros, né? E perceber, olha, eu errei por quê? Eu fui muito pessimista, eu fui muito otimista na minha projeção, na minha previsão, e aí a gente vai adequando. E como que eu posso corrigir esse déficit aí que eu tive? Né, dentro dessa minha questão daquilo que eu orcei, daquilo que foi realizado. E assim a gente vai sempre fazendo o orçamento. E isso, gente, eu sei que é muita informação, mas isso tem que ser um processo contínuo. É todo dia, é todo mês, tá? Então, assim, eu não posso simplesmente fazer um planejamento orçamentário e aí planejei o meu ano todo. Aí chega lá no final do ano, aí eu vou fazer essa previsão do que aconteceu, o que não aconteceu. Não, não é assim. Dentro desse planejamento anual, a gente tem planejamentos provisórios, normalmente trimestral ou quadrimestral, para eu confrontar e eu ir adequando e controlando aquilo que realmente está acontecendo para que eu consiga cumprir, ou pelo menos assim, cumprir o máximo que eu puder aquele orçamento que eu projetei com vistas no meu objetivo traçado no meu planejamento de longo prazo. Entendido? É entendido. Entendi, professora. Então, aí, olha, eu vou deixar lá na aula para vocês um resuminho, tá? E com os tipos aqui, né, que a gente já falou dos resumos orçamentários, cada orçamento que a gente faz, e cada um desses orçamentos, eles sempre também vão ser base para a gente poder fazer as projeções das demonstrações contábeis, tanto de DRE quanto na projeção de balanço. Aí o que acontece? Na nossa próxima disciplina, que é a Controladoria 2, vocês vão aprender na prática a fazer cada um desses orçamentos e a fazer as projeções das demonstrações contábeis baseadas nesse orçamento aqui. Cada orçamento desse vai te dar um número. Você vai pegar cada um desses números que eles vão produzir aqui, que vocês vão aprender como que faz, e vai projetar a partir desses números aqui, tanto o balanço quanto a DRE, quanto o fluxo de caixa. Entendido? Beleza. Aguardar a cena dos próximos capítulos. Pois é. Aguardando as cenas do próximo semestre, né? Gente, então é isso. Então, por hoje, né, a gente vai ficar aqui com esse tanto de informação. Eu daqui a pouco já vou disponibilizar para vocês tanto o vídeo dessa aula quanto o material da aula também. E tem uns exercíciozinhos lá também para vocês já ir fazendo sobre orçamento. Tá bom? Dúvidas? Beleza. Dúvidas, gente? Beleza. Por enquanto não. Ainda não. Então tá bom. Então, olha, até semana que vem, bom descanso para vocês. Tá bom? Um abraço, gente. Então tá. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.